Bom, galera, bora falar desse jogo logo. Botafogo perde pro Corinthians em Itaquera, 1-0 pro Corinthians, gol do Gustavo Mosquito. E é impressionante como começa tudo a dar errado, né? Desculpem, perdão pela falta de... Assim, não vou conseguir ter um discurso otimista ou veja pelo lado bom. Tô ainda bem irritado com todo o cenário, né, do jogo. Apesar de do meio pro final não ter sido uma tragédia, mas de qualquer maneira não adianta nada porque o Botafogo perde mais uma partida. E a gente está falando de 20 jogos e 10 derrotas, é um índice que é preocupante. O Botafogo tem que recuperar isso para não passar nenhum tipo de sufoco indesejado no segundo turno. Uma hora antes do jogo, a gente esperando ali um time com a mesma estratégia, espelho do que foi o jogo contra o Atlético Paranaense. A gente vê aí Eduardo fora por febre e mal-estar. Testou negativo para Covid, né? E tá fora, né? É impressionante como toda véspera de jogo, não sei o que acontece, passa uma entidade, não sei o que acontece, alguma coisa dá errado e alguém se fode e a gente já começa por aí. Já tem 10 jogadores no DM, aí tem que sacrificar mais um, tem que tirar mais um, né? Que é o que estava jogando bem, que estava sendo o motor da equipe no meio campo. Aí o Botafogo começa tendo um volume de jogo razoável, principalmente ali pela esquerda. Uma estratégia que eu, durante o jogo, até fiquei incomodado, né? Porque eu não estava entendendo muito bem o Lucas Fernandes caindo muito mais pela esquerda, né? E o meio-campo só com o Patrick de Paula. E aí depois eu entendi que era uma estratégia que ela foi pro ralo, né? Porque era para ser uma dobradinha, digamos assim. Né? Na verdade, um trio, né? Uma triangulação para acontecer entre Marçal, Jefinho e Lucas Fernandes. Mas Marçal, com 15 minutos de jogo, sente a coxa e sai de campo. E aí, cara, desculpa, porra, por mais que a gente reclame de algumas limitações, né, Luiz Castro, tudo mais, sistema de jogo, bola aérea, beleza, cara, mas, porra, a gente se anima e a gente melhora gradativamente nos últimos jogos, principalmente a última partida que teve vitória, por conta do Eduardo no meio-campo e o Marçal na lateral esquerda. Eduardo não joga com febre e Marçal não joga porque sente com 20 minutos. Porra, meu irmão, aí não tem como, cara, tem que ter um trabalho dentro do Botafogo, cara. É um trabalho espiritual, tem que ser tudo, assim, chama todas as religiões possíveis, um integrante de cada crença, meu irmão, e joga lá dentro pra fazer alguma coisa. Porque não é possível, é inacreditável, né? E além de toda a questão, né, envolve azar, tem situação de incompetência também. A gente fala muito de DM, médico, tudo mais, né, que a gente não sabe o que acontece, né, mas, porra... a partir do momento que a gente tem muito problema muscular, tá na hora da gente analisar o que tá acontecendo com a preparação física do Botafogo também. Porque não tá normal, tá? Não é normal a quantidade de jogadores voltarem de lesão e voltarem pro estaleiro por conta da mesma lesão, que é o caso do Diego Gonçalves. Não é normal, não é possível que um atleta ele fez 2 jogos como titular no Botafogo, no terceiro ele se machuca com 10 minutos. Não é normal, cara. Alguma explicação tem que ser dada para por que a preparação física do Botafogo nesse sentido tá dessa maneira. E aí o Botafogo desmantela completamente. Né? O Mezenga, que já estava completamente inseguro no jogo, começou a errar mais. O Sampaio também estava extremamente inseguro no jogo. Aí quem dava essa segurança, pelo menos na saída de bola, era o Marçal. Saiu, entrou o Hugo, extremamente inseguro. Até dor no estômago teve o Hugo nessa partida tenebrosa que ele fez. O cara sentiu o estômago, né? Chegou um momento que ele quase vomitou ali. Então, impressionante, cara. Impressionante como deu tudo errado hoje. E aí, numa paçoca ali do Mezenga, né? O Mezenga tinha 2 ações simples para fazer. Ele tenta o passe de ruptura no momento ali em que nem ele estava seguro para fazer aquilo. Erra o bote 2 vezes. Não consegue pegar na corrida. O Sampaio também vai igual um trator, né? E o Gustavo Mosquito, com toda a habilidade dele, corta e marca o primeiro gol do Corinthians. E a partir dali o Corinthians continuou pressionando e o Botafogo, né, fez um primeiro tempo absolutamente tenebroso, né? Uma junção de um monte de coisa, né? A parte defensiva do Botafogo, que é muito falha, as fatalidades de hoje e as ações, né? A gente fala muito do técnico, né? Mas é impressionante como individualmente os jogadores do Botafogo foram terríveis hoje. Né? Tem partidas em que o time tá terrível e o Luiz Castro também. Tem partidas em que o time tá bem e o Luiz Castro poderia ter ido melhor. Esse jogo, né? Os erros do Castro estavam aqui, os erros dos jogadores, né, nas ações individuais estavam lá em cima. Né? Sampaio errando bote,
né? Erro de saída de bola, os laterais completamente perdidos. Daniel Borges, que é um cara que eu particularmente gosto e defendo aqui. Partida tenebrosa no jogo de hoje. Até lateral o sujeito errou, né? E no meio-campo, né, de fato, né, cara, impressionante como quando a gente não tiver o Eduardo, a gente vai ter essa dificuldade, né? Ou a gente vai ter que fazer uma troca pro Lucas Fernandes fazer o papel do Eduardo, né? E ter mais alguém um pouco mais avançado, que foi como o Botafogo conseguiu produzir um pouquinho mais algumas chances e dar um certo trabalho pro Cássio na quarta parte do jogo, né? Já no meio do segundo tempo pro final, certo? O Corinthians perdeu uma penca de gols, né? E o Botafogo, a partir de algumas alterações, tentou produzir mais alguma coisa. Entrou o Luiz Henrique primeiro pela direita, depois ele foi para a esquerda. Aí entra o Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erisson para dar um pouco mais de profundidade. E o Piazon centraliza com a saída do Patrick de Paula, que foi... Tem que falar do Patrick de Paula, cara. Eu desisto, de verdade. E aí, individualmente, né, analisando esse time do Botafogo, que no fim do jogo ainda perdeu gols, né? Matheus Nascimento... perdeu uma boa defesa do Cássio, mas né, um cruzamento lindo na cabeça dele, perdeu mais um gol. E a gente vai para as atuações individuais aqui nesse momento. Gatito, impressionante como ele tem vocação para pegar quase tudo quando o Botafogo joga em Itaquera. É impressionante, né? O Gatito, mais uma partida com ótimas defesas. Na lateral direita, Daniel Borges, né, hoje, né, um cara que eu até brinco que ele é meu patrocinado hoje, foi nota 0. Né, falhou defensivamente, errou em saída de bola, não construiu, estava com medo de jogar, errou cruzamento, foi uma catástrofe. Né? Zaga também uma tragédia, tanto o Sampaio que deu uma melhorada no fim do jogo, mas não adiantou muito, porque falhou posteriormente da falha do Mezenga, que também fez uma partida tenebrosa, sentiu o jogo, né, completamente perdido. Marçal vinha bem até se machucar e o Hugo entrou e fez uma partida terrível também. No meio campo, na minha opinião, sobraram apenas 2. Né? Acho que salvam apenas 2. Tietê fez uma boa partida, tanto defensiva quanto ofensivamente, tentando criar, tentando produzir, martelar a equipe do Corinthians de alguma maneira. E Lucas Fernandes, que é impressionante, né? O cara tá ali, realmente tá faltando companhia pro cara nesse meio campo. Patrick de Paula, acho que é gastar saliva continuar falando, cara, desculpa, gastar saliva. Falar a mesma coisa toda vez, apesar de ter desarmado algumas bolas, tá? Mas é falar a mesma coisa. Né? Perder tempo. Né? Ele parece que ele não quer ser um jogador com protagonismo no Botafogo, e é isso, não quer. Né? Não quer. Quando o cara não quer, ele não quer. E é isso. Piazon também não me agradou. Tá? Eu acho que o Botafogo perdeu muito em profundidade e até pela ausência do Eduardo, o Botafogo ficou muito engessado ali por aquele lado direito, partida horrorosa do Daniel. O Piazon já não é aquele cara que ele vai conseguir desvencilhar uma marcação ali num contra um, alguma coisa. Ele tem que ter uma companhia adequada, não teve. Aí depois entrou o Luiz Henrique, que até achei que entrou bem, entrou direitinho, fez algumas ações interessantes. Vinícius Lopes também, enfim, sabe das limitações dele, mas também tentou contribuir de alguma forma. Jefinho, apesar de não ter feito a partida brilhante, que por exemplo fez contra o Atlético Paranaense, perdão, o Jefinho, ele de fato tentava fazer alguma coisa diferente, mas a gente via que faltava companhia por ali. Erisson, péssima partida, tá? Eu não falo só pela ausência de gols, eu acho que nem todo jogo ele vai fazer gol, mas a bola batia e voltava, não conseguia segurar no pivô, era desarmado em todas as ações, não tocava quando tinha que tocar, não aproveitou as oportunidades, num contragolpe, né, foi muito lento na hora de progredir e atacar, tanto é que no chute, né, ele já estava meio desengonçado e o Cássio encaixa a bola. Não sei se estou esquecendo de mais alguém que entrou no decorrer da partida, rapaziada. Mas, bom, se eu esquecer, vocês falam aí, deem a opinião de vocês. E o Matheus Nascimento, né, que entrou, até tentou contribuir de alguma maneira, mas sempre os gols perdidos vão prejudicar a sua análise, até o clima, né, com o desenvolvimento da equipe, tá? E eu finalizo dizendo o seguinte, cara, eu acho que é uma equipe ainda muito... Eu não acho que o time do Botafogo, né, com todos à disposição, esse que é o grande problema, né? Porque a gente parece que a gente vai jogar com um time reserva até o fim do campeonato, porque tá todo mundo machucado e é isso, não tem como resolver. E isso é um perigo para quem quer se afastar da zona do rebaixamento, tá? Além das limitações individuais dos jogadores, né, o trabalho que pode ser melhor, mesmo que o Botafogo progrida defensivamente, me parece ainda ser uma equipe muito imatura
né, nas ações que decidem jogos. Né? Aquele vacilo que você não pode dar, aquela paçoca que você não pode dar, aquela ação, aquele mole que você entrega para o adversário a possibilidade de 1 ou 3 pontos. Né? E hoje foi mais uma vez isso. Né? O Corinthians, ele atacava, é verdade, foi muito melhor no jogo, mas só conseguiu abrir o placar porque o Mezenga entregou. Né? E eu falo do Mezenga porque foi ele, tá? Poderia ter sido o Hugo, com a quantidade de erros que teve, poderia ter sido o Patrick de Paula, poderia ter sido o Daniel Borges, poderia ter sido o Sampaio. É uma equipe que ainda é muito imatura nesse sentido. E para conseguir, né, maturidade, o Botafogo também tem que se alinhar no mercado, sabe? A gente sempre fala, cara, o Erisson foi uma grata surpresa, mas ele tem as suas limitações, ele não vai conseguir, né, corresponder a todo momento, e eu acho que ele já está correspondendo mais do que a gente esperava lá no início do ano. Foi um erro o Botafogo não ter se atentado a um camisa 9 desde cedo, e tomara que consiga até que a janela feche. Né? Porque se não conseguir, a gente vai sofrer dessas oscilações. Vai ganhar uma aqui, vai perder duas, ganha uma, perde duas, e vai ser isso. E eu não quero que seja isso. Eu acredito que vocês também não. Valeu? Um abraço, se inscreve aí e fui.